Fala, meu povo! Muito bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês vão estar assistindo esse episódio. Estamos aqui mais uma vez em uma banca de informações de qualidade para vocês, para passar muita informação. O pensamento de hoje, segundo episódio em relação ao consórcio versus financiamento. Hoje mais um bate-papo para a gente falar de uma forma mais descontraída de casos reais do que acontece no nosso dia a dia, de exemplos. Trouxe muita repercussão, muita gente nos questionou, muita gente nos procurou para saber mais sobre esse episódio. Então nada mais do que a gente ter mais uma oportunidade com o Daniel, com o João também aqui, meu Deus do céu, é tanto João hoje na minha vida, para a gente poder falar justamente desse episódio mais uma vez, tá bom? Vamos trazer bastante informação para você, fica ligado, pega caneta e papel aí, que vai ter muita informação de qualidade. Aproveitando, João, bola com você. Maravilha, boa tarde pessoal. Contando hoje aqui com a presença de Daniel mais uma vez, muito obrigado. E o prazer em receber João Vitor, meu colega, meu amigo, fera dos investimentos também, vai contribuir demais e vai contar um pouco da história dele, inclusive em relação a consórcios. Então, João, se você quiser se apresentar, por favor. Fala pessoal, meu nome é João, né? Dentro da nossa empresa é quase que um pré-requisito se chamar João para trabalhar lá em conjunto. Eu sou assessor de investimentos também, atuo na área financeira há cerca de 10 anos. E recentemente tive uma boa experiência com a ferramenta consórcio, né? Na física mesmo e até com alguns clientes. Confesso que era uma ferramenta que eu tinha um certo preconceito, mas acabei vivenciando na prática uma boa experiência de alguma forma, né? Até conduzida pelo próprio Daniel aqui. Então eu acho que quando o João me convidou para dar o meu testemunho, vi que fazia muito sentido disseminar mais informação em relação a esse aspecto, né? Sobretudo no momento atual de carro caro, enfim. Maravilha. E também coletei algumas dúvidas dos clientes ao longo da semana, trouxe aqui direitinho para a gente esclarecer da melhor forma possível durante esse episódio. Daniel, você quer começar então contando como foi esse caso do João Vitor, quando você ainda nem estava lá no escritório com a gente? Exato, vou começar, mas antes disso queria parabenizar vocês por esse programa. Trouxe uma lembrancinha aqui. Ah, que maravilha! João, a sua terá breve. Valeu, muito obrigado. McLaren Senna, MP48, essa daqui, salvo engano, né? Foi a de 1993, último ano do Senna na McLaren. Fantástico. Maravilha. Fica como regra então, quem vier agora também vai ter que trazer seu presente. Maravilha, vamos encher, vamos decorar só de presente dos convidados. Ainda bem que a regra é depois do meu convite, né? Boa. Mas, vamos lá, o João, a gente se conheceu FIEB. Na FIEB, né? A gente batendo papo, aí a gente foi conversando. Ele me convidou para ir lá, aí foi falar sobre o consórcio, que ele está querendo fazer um planejamento. Nesse planejamento, ele fez um planejamento para 12 meses, começar a pensar a dar algum lance, lembra? Ele falou, não, vou pensar daqui a 12 meses, meu dinheiro está aqui aplicado, não quero desaplicar nada, por enquanto não quero me descapitalizar, vou fazer o consórcio. Eu falei, então quanto mais cedo você entrar no consórcio, você está fazendo a atitude certa. Por quê? Vamos supor, daqui a 12 meses ele fosse pensar em entrar no consórcio. Então, nesses 12 meses, ele foi pagando a parcela. No 6º mês, contemplou por sorteio. Então isso pode acontecer, porque obrigatoriamente uma pessoa é contemplada por sorteio todos os meses. Sim. E ele foi contemplado. Sorte, sim. Mas se ele não tivesse comprado o consórcio, ele não estaria hoje com o carro dele e não precisou usar o dinheiro dele, que está aplicado, vai continuar aplicado com o custo do consórcio lá embaixo. Faz todo sentido, né? Você que trabalha com investimentos sabe muito bem que é muito mais ter liquidez. Perfeito. E o resultado está bem maior, o custo do consórcio é menor, e está com o dinheiro aplicado. Então faz todo sentido. Então é um caso prático, né? Que muita gente fala assim, caramba, mas para contemplar, tem que estar com consórcio. Exato. E, foi e planejar. O melhor dos casos, né? Exatamente. Você foi contemplado, teve ali o crédito na mão para escolher o veículo sem precisar desembolsar nada. Foi zero. Zero desembolso. Praticamente eu comprei um carro parcelado em 100 meses, né? Exatamente. E quando você para custear o preço da taxa de administração do consórcio, é muito mais barato do que o custo do meu capital aplicado, né, investido. Então, isso aí eu tudo levei em consideração, coloquei na ponta do lápis. Eu acho que vale até contar um pouco da minha trajetória. Sim, maravilha. Do porquê o consórcio como todo, né? Eu tive carro boa parte da minha vida. Em 2021, por conta de reflexo da pandemia, eu vendi o carro para me capitalizar mesmo, né? Precisei de um recurso financeiro a mais, estava passando por uma mudança de vida. E eu pensei, vou ficar um tempo de Uber, porque faz mais sentido, é mais barato. Sim. Eu estava sozinho também, então pra mim, sozinho, né, e pra minha necessidade naquele momento não faria muito sentido ter carro, né? Carro, querendo ou não, todo mundo sabe que é um custo elevado. É um custo elevado, né? É um passivo que a gente tem que se planejar bem. E aí eu me capitalizei,
Vendi o carro, na época eu tava iniciando aquele boom de carro usado, ficando mais caro, né? Vendi até meu carro já com um pouco de lucro. E decidi ficar aí esse tipo de Uber. E fiquei bastante tempo. Quando foi chegando mais ou menos no início desse ano, eu comecei a ficar um pouco mais incomodado ao andar de Uber, né? Por mais que fosse mais barato, e já não estava mais tão barato assim, algumas pequenas coisinhas eu sentia uma privação de liberdade. E tava morando junto também com minha atual companheira, e aí pra mim sozinho era legal, mas pra dois acabava ficando um pouco chato, né? E eu pensei, pô, acho que já tá na hora de eu começar a pensar no carro, né? Só que carro caríssimo. Não queria me descapitalizar, como o Daniel falou. Não tinha nenhuma ambição em relação a isso, a usar o meu dinheiro parado, investido, e percebi que financiamento veicular com os juros em alta tava caríssimo, né? Caríssimo, fica surreal. Eu ia pagar 3 carros, né? Eu sou extrema Necessidade. necessidade, Pois eu é. preciso desse carro, eu vou precisar com urgência, aí tem a saída do financiamento. Exato. Entendeu? Por Eu não tinha necessidade, você essa não tinha- necessidade, essa urgência. Exatamente. Começou a ficar latente andar de Uber, porque quem anda muito de Uber aqui, principalmente na nossa cidade, percebe que eu acho que cada vez mais o serviço tem ficado mais complexo porque as pessoas não dirigem tão bem assim. E acho que na verdade é uma preocupação de quando a gente vai ficando mais velho, né? Ficando mais velho eu falei, pô... Exigente, vai exigir É, mais. Tem essa Não- questão do serviço, tem a questão da direção e eu tenho notado muito também a questão da conservação dos carros. Perfeito. Verdade. Carro de Uber, o que eu tenho notado, claro que não todos, mas é que são carros recuperados, carros que sofreram dano muito grave e foram recuperados e que alguém comprou mais barato ali, pensando literalmente em custo. Mas em alguns momentos eu já peguei Uber que tudo que eu queria era chegar no meu destino E logo, sair do carro. sem quebrar, exatamente. Então tem essa questão também. E foi exatamente isso, né? Pra mim se tornou até uma preocupação de segurança. Pô, a gente trabalha com probabilidade estatística, né? Dentro do mercado financeiro, o nosso dia a dia é isso. Então, se você pega um Uber eventualmente uma vez na vida que você está delegando a direção para outra pessoa, ok, se acontecer algo é uma casualidade. Mas você pegando o Uber todos os dias, de manhã e de noite a voltar do trabalho para visitar cliente, você aumenta a sua chance de algo dar errado. Então eu passei algumas situações chatas, de segurança mesmo, nem foi questão de conservação dos veículos, foi direção não defensiva, né, em alguns aspectos. Aí eu falei, pô, agora realmente tem que Tá na incomodar. hora. E outra coisa também que eu acho importante, no nosso ramo, na nossa profissão, você ter um carro é um meio, é um instrumento também de trabalho. Você vai visitar um cliente, às vezes um cliente atrasa, daqui você vai chamar e não tem, aí, e você já pegou o seu carro, você já foi. Tem algumas profissões como a nossa, é necessário você ter um Exato, carro, né? de relacionamento. E relacionamento porque você agiliza o seu processo, né? Então consegue até melhorar o deslocamento, às vezes tempo. Então isso ajuda também, né? Você não ficar Conforto. dependente de conforto. E não é Até- independente porque às vezes não tem um carro disponível naquele momento para você. Aí tem que chamar o aplicativo, às vezes não vai. Não é? Então você com o carro já pegou o seu carro, já seguiu, Espera já vai fazer. muito, exato. E Facilita para nossa profissão, é importante. entra uma questão do intangível também, que eu sempre comento, né? Falei até com o Elton outro dia que carro não é algo que você faz a conta só financeira. Sim. Tem a questão intangível de confiança, de satisfação. Então, de repente, você vai, coloca a música que você gosta, liga o ar-condicionado na temperatura que você gosta, chega no escritório do cliente para uma reunião, você chega com outro estado de espírito do que você entra no Uber, o carro tá sujo, o cara dirige mal, bota uma música que você não gosta, ou então tem uma conversa desagradável, você já chega lá irritado, é completamente diferente. Né? Então, são várias questões que a gente acaba pesando no Eu nunca no dia a pensei dia. nesse ponto de vista e de fato, se a gente colocar na ponta do lápis, é muito relevante, né? Faz toda a Principalmente eu diferença. trabalhar com pessoas. Faz toda a Exatamente. diferença quando o João Vitor começou a falar justamente em relação a essa programação, né, de estar rodando sempre de aplicativo e estar tendo o carro próprio fazendo essa descapitalização para comprar. Eu vem a minha tona alguns relatos, né, como essa semana uma colega pegou um Uber e ele estava totalmente descaracterizado. Você não sabia se ele era um entregador de verduras ou se ele era um motorista de aplicativo que estava ali prestando um serviço. Camisa rasgada, todo sujo, o carro imundo, cheio de coisas no chão do carro. E aí é o que você está falando. A gente começa a ponderar o serviço ofertado. E quando a gente começa dentro das nossas profissões enxergar o que a gente entrega enquanto profissionais, é totalmente diferente daquilo do que a gente realmente está vendo no mercado.
Hoje a gente, como você usou um exemplo simples, um motorista de aplicativo, né? O serviço de motorista. Você pega um carro, o carro está sucateado. O motorista não tem um preparo técnico para estar dirigindo o carro, ele não tem ali um controle emocional para estar dirigindo o carro e nem tanto para estar te atendendo enquanto pessoa. Então tudo isso, até dentro das nossas profissões, é algo que precisa ser visto. É algo que a gente precisa, antes mesmo de assumir essa responsabilidade, será que eu consigo? Será que eu estou preparado para fazer isso aí? Eu lembro que no nosso primeiro episódio que a gente falou sobre consórcio, entrou muito essa questão, comprar carros pela razão ou pela emoção? Exatamente. Né? Quando o cliente ele chega até o assessor financeiro, quando ele chega até o Daniel como operador de consórcio para falar, olha, eu quero comprar um carro. Por que você quer comprar um carro? Não, eu quero comprar um carro, como um cliente chegou para mim essa semana, eu quero comprar um carro por causa do meu estado social. Eu preciso melhorar meu estado social. Então, emoção. Eu estou agindo pela emoção, então eu preciso comprar um carro pela emoção. Ele comprou um Lifan o X60, um carro que é totalmente fora de mercado, ninguém quer esse carro nem mesmo de graça, mas o cara quis. Porque ele olhou para o carro e disse, não, aqui vai me dar o que eu estou procurando, que é a minha ascensão social. Então eu acredito que dentro do que a gente consegue colocar nessa mesa para bate-papo, é justamente o que o João começou a falar. É essa ideia de quando eu paro para colocar aquilo que realmente está dentro da minha programação. Perfeito. Eu quero mudar de vida, eu quero dar um passo diferente como sair de um aplicativo para o meu carro próprio, eu quero comprar um bem, mas e aí, financiamento, consórcio? Exato. De que forma eu vou adquirir esse Exato. bem, né? E É aí- como falei daquela última vez, existem 3 formas, à vista, financiado ou consórcio. À vista, caramba, não tem uma dívida, mas se você tem uma dívida que seja barata e que seu dinheiro aplicado renda muito mais que o custo desse custo do valor que você pegou para comprar o carro, faz todo sentido. Perfeito. Não tem necessidade, você tem liquidez, né? Exato. E liquidez hoje no mercado, se você com liquidez, você aproveita É algo que me muitas preocupa muito. oportunidades. Exato. E aproveita essa Não ter oportunidade. liquidez pra mim é algo que E também me preocupa Incomoda não ter muito. liquidez. Incomoda É um ponto- demais. Incomoda, porque surgiu alguma necessidade, alguma emergência, ou então, não só emergência, oportunidades. Sim. Porque às vezes tem oportunidades no mercado, Principalmente. para quem tem capital disponível e possa utilizar, caramba, o cara vai ganhar dinheiro. Vocês estão no mercado financeiro, Exato. sabe muito bem disso. É exatamente isso. E Sim. essas oportunidades são rápidas, Exato. não demora, porque, caramba, conseguiu uma oportunidade, Você aquela tem oportunidade- uma semaninha ali uma pra semana, poder vez, resolver 2, 3 aquilo. dias para poder fazer. Exato. Então você com liquidez você consegue, aí seu dinheiro vai crescendo, botar seu dinheiro para Exato. trabalhar para você mesmo, né? Então, aí o consórcio permite que você planeja, como você planejou, conseguiu comprou já o seu carro sem se descapitalizar em nada, parcelado totalmente, 100% Exato. parcelado. Perfeito. Aí voltando para a história do João, beleza, você viu a necessidade de voltar a ter um carro próprio, enfim, para o seu dia a dia, que isso melhoraria muito. E você falou no início que tinha algumas questões, inicialmente, quanto a consórcio. Que Perfeito. questões eram essas, assim, como você começou a tratá-las para Tá. poder decidir fechar esse tipo de crédito? Eu acho que a grande barreira que eu tinha no início, né, era um certo preconceito com a pessoa que vende o consórcio, tá? E o Daniel, inclusive, conseguiu quebrar isso muito bem, tanto é que eu chamei ele para trabalhar com a gente lá na nossa empresa, para tocar essa área. Eu percebia que não existia uma cautela tão grande dos vendedores em entender o momento financeiro da pessoa, em saber qual que é a necessidade realmente daquela pessoa e desenhar algo de acordo com o que ela precisava, né? Era muito mais a preocupação em vender e muitas vezes empurrar algo que não faz sentido. O Elton falou exatamente esse termo no episódio passado, empurrômetro. Exato, Exatamente. empurrômetro do que algo que fizesse de fato uma mudança significativa na vida da pessoa. E quando a gente olha isso no nosso dia a dia, dói na gente, né? Exato. Porque a gente se preocupa muito. A gente trabalha com o patrimônio das pessoas. Exatamente. Né? Então, quando Mas você vê esse tipo de abordagem, você fica preocupado. A abordagem dele foi ok, foi muito boa. Eu percebi que tinha algo diferente ali. E eu tinha muitas dúvidas sobre como realmente funcionava a ferramenta. Eu não sabia até então como é que funcionava o consórcio, porque eu nunca me interessei. Falei, pô, esse cara chato aqui me procurando, deixa pra lá, nem vou me interessar. E aí o Daniel conseguiu quebrar essa barreira, eu passei a compreender, a fazer cálculo também. Um outro ponto que eu sempre critico muito é que o consórcio ele é fantástico pelo custo do dinheiro no tempo, tá? Só que existem algumas particularidades que podem te onerar em relação a esse custo do dinheiro. Correção anual, o indexador ao qual você está de alguma forma atrelado. Então tudo isso a gente tem que levar em consideração e colocar na ponta do lápis. E quase nenhum vendedor traz isso para você. Exatamente. O Daniel trouxe.
Então, pô, não é justo. Eu entendi a ferramenta, tive um bom serviço de venda e de pós-venda também, o que para mim é mais um ponto essencial. Eu acho que pós-venda as pessoas estão preocupadas em vender, mas não em servir o cliente após a comissão entrar no bolso, né? E aí eu comecei a perceber que poderia ser por esse caminho. O meu planejamento era, não quero me descapitalizar de forma alguma, não posso me dar esse luxo. O carro, por mais que eu já esteja necessitando, ainda consigo segurar. E quero começar a pagar agora para ano que vem, isso foi no início de 2023, para no ano que vem, lá para fevereiro, março, abril, eu comece a dar lances, né? E ele me explicou, lance embutido, tinha um negócio de lance fácil também, né, e tal. Lance fidelidade. Lance fidelidade, após um ano, enfim. E aí, ok, fui pagando. Uma coisa que me chamou muita atenção, e aí um caso engraçado para trazer para vocês, Daniel frisou muito isso. João, nunca atrase uma parcela. Nunca deixe de pagar uma parcela. Senão você vai ficar de fora de um sorteio. E aí ele fazia todo o processo de lembrar, né? Pouco tempo antes de vencer a parcela. Até hoje ele faz isso, né? Chega 5 dias antes, ele... Exato. E eu era religioso. Pra você ter ideia, eu pagava primeiro a conta do consórcio do que meu aluguel. Então, eu tinha esse cuidado. Pô, se eu tô comprando algo onde o fator sorte é determinante, pode culminar a meu favor, eu não vou vacilar nisso, né? E aí, beleza. Coincidentemente, eu fui sorteado, mas no sorteio eu não era o primeiro da lista. Eu era o quinto, né? Terceiro. Quarto. Quarto da lista. Meio termo ali. Foi quarto. Eu fui o quarto. Eu comentei até com você, João, tem uma possibilidade. Tem uma possibilidade. Se a pessoa esqueceu de pagar, voltando aqui a importância de manter o pagamento em dias. Exatamente. Né? Porque eu já tive cliente meu da minha carteira que esqueceu de pagar, ele pagava sempre em dias. A gente mandou o lembrete para ele, 5 dias antes do vencimento. Ele esqueceu de pagar. E foi contemplado no sorteio, não levou porque estava inadimplente. Né? Cara, e aí o Daniel me trouxe isso tudo, né? E falou, né, quando eu fui sorteado, ó, você tá em quarto lugar, tem 3 ainda. Se um desses 3 já foi sorteado antes e colocou o prêmio no bolso, comprou o carro no caso, aí ele já sai da lista. Vou checar se um desses 3 já tinha sido contemplado antes, nenhum tinha sido. E aí ele falou, se alguém deixou de pagar também, algum desses 3 aí, os 3 na verdade, aí você é o próximo. E, cara, os 3 não tinham pago. Sábado de manhã, mandei a notícia. Sábado eu tava voltando do surf, eu tinha ido surfar na praia perto de minha casa, e eu tava indo com a bike e a prancha embaixo do braço, né? Com a prancha assim, né? Aí quase caí da bike nesse dia. Aí eu falei, eu gosto, é um problema que eu gosto, mas às vezes você quer ter um carro pra, tipo, até poupar tempo, né? Aí eu falei, pô, velho, um carro aqui faria bem sentido, Faria né? diferença. Faria diferença total. Eu tava sem celular, nada, né? Não tem como levar o celular de bike e prancha. E aí quando eu cheguei em casa tinha uma chamada dele não atendida. Quando eu vi a chamada eu falei, pô, deu certo. Eu já mentalizei. E aí logo depois ele tinha falado no WhatsApp, enfim, fiquei bem feliz. Vou contar até um caso engraçado. Todo mês Daniel lembra da questão dos pagamentos e também todo mês Daniel manda o resultado dos sorteios, né? Exatamente. Do sorteio. E aí ele manda uma mensagem, excelente dia, segue resultado do sorteio. Manda logo a pergunta, ganhei? Eu quero saber se eu ganhei. É porque a gente tem que estar sempre monitorando, informando aos clientes. Como a gente fala, não é só vender, é o pós-venda. O importante do consórcio é o mais importante. Né? Quando teve a contemplação, o acompanhamento da pessoa junto à contemplação, a gente não vai deixar o cliente solto de jeito nenhum. A gente está fazendo esse acompanhamento. Né? Então, voltando a falar, a importância de estar pagando em dias. Tinha um cliente meu do interior, ele é contador, aí ele, não, recebi o boleto, tô pagando agora. Aí ele entrou, chegou um cliente dele, o sistema caiu, aí pra mim, pô, o cara pagou, contemplou pro sorteio, eu liguei feliz pra ele, rapaz, você é contemplado aí, posso dizer uma coisa? Esqueci de pagar. Ele disse, rapaz, o que foi que aconteceu? Você estava pagando. Não, entrou um cliente, o sistema do banco caiu e acabou que eu não me toquei, e me passei. Você vê como são as coisas, né? Então, esse acompanhamento, chega a dói, mas faz parte, porque então tem que privilegiar quem está pagando em dias. Exato. Como entra aí como informação, então, até para quem tá nos acompanhando, vai estar assistindo. Tô pagando em dias, tá tudo certinho. Tudo certinho. Pronto. Se naquele dia eu atrasei um dia, atrasei por qualquer coisa que seja... Você não participa do sorteio do mês. Do mês. Mês seguinte, tudo regularizar. Mas daquele mês ali, você não participa. Todas as você perca todas as oportunidades. Sorteados
Eu Você conto não com pode dar tempo de jeito lance, você não vai participar Você tá de sorteio, fora. nada, você tá fora. Exatamente. Você pediu, assim, Tá esse aí eu não regularizado. vou participar. Aí, a partir do momento que você regularizou, no mês seguinte, volta tudo normal. Tá, mas assim, até para questão de informação também. O cliente fechou o consórcio, tá pagando tudo em dias. Dentro, a gente já ouviu que aqui um caso é um plus seu de serviço, de muita boa prestação de serviço seu. Mas existe alguma cláusula dentro do contrato do consórcio que tem essa obrigatoriedade do operador ele fazer essa antecipação de informação? Não. Isso É um é um acompanhamento, plus, é um plus, acompanhamento exatamente, mesmo. Na acompanhamento. verdade, é um dever seu como o cliente, no caso, acompanhar, né? É uma obrigação sua. Sim. Pagar o seu boleto em dia, né? Então, isso aí acho que é até um grande ponto, até, pessoal, que tá pensando, estratégico para você montar uma boa estratégia, né? Exatamente. Se você sabe que existe um índice alto de não pagadores no prazo do vencimento, esquece. E aí eu percebi, de 3, os 3 deixaram de pagar, tá? É algo altíssimo. Era algo você que tem uma amostragem alta, Exato. sabe? Então, é um grupo com muitas pessoas, tudo bem, mas muitos não vão pagar tempo e até algumas pessoas largam. Exato. Abandona o consórcio lá. Tudo bem que existem casos onde as pessoas entram em grupo em andamento, isso é até comum, mas um grupo de consórcio, Daniel, se puder comentar um pouco mais que isso, geralmente tem o quê? Até 999 pessoas? De 1.000 pessoas de carro até 1.000 pessoas. Tá, até 1.000 pessoas de carro. Então, você já tem ali um percentual. Que às vezes o cara não esquece tão mesmo, fácil. atrasa e Mas paga depois. algumas pessoas já foram contempladas, outras pessoas simplesmente não conseguem continuar pagando, meio que abandonam. O que você falou que assim, um dos piores cenários para o consórcio é você parar de pagar. Tem gente que esqueceu, ou se apertou em determinado mês e não pagou. Isso tudo faz com que sua chance vá aumentando. Vai aumentando, exatamente. Então, trabalhar com a sorte e deixar a sorte trabalhar a seu favor, como o João falou, é fundamental no consórcio. Porque o que é que eu sempre falo com todos os meus clientes? Eles têm que se preocupar com a atividade dele. Qual é a sua atividade profissional? Eu vou cuidar de sua carteira do consórcio. Então você tem uma pessoa para cuidar. Vocês trabalham com investimento. O cliente está despreocupado, porque ele sabe que os dois Joões, eles vão cuidar da carteira, eles estão preocupados. Porque, vamos supor, você tem um médico, você tem um empresário, você tem um profissional liberal, né? Você tem até um CLT, que ele não pode estar preocupado com isso. Caramba, o que é que deu na bolsa? O que é que fez isso? Que dia é meu consórcio? Que dia eu tenho que dar lance? A gente tem que estar monitorando essas pessoas para que elas fiquem confortáveis, paguem dias e tenham, na parte do investimento, tenham uma rentabilidade melhor. Porque, vamos supor, eu sou especialista, eles são especialistas nessas áreas. Então, você ter um acompanhamento de um especialista faz todo sentido. Então, no consórcio, a pessoa que vai te vender tem que conhecer também o consultor. Não é só vender, né? É você fazer o acompanhamento. Esse é o diferencial do mercado. Perfeito. Porque consórcio é tudo igual. Funciona, nós somos regulamentados pela lei 11.795, né? Então, existe um regulamento. Agora, o diferencial é o pós-venda, é o acompanhamento que você vai fazer, como você faz na sua área de consultoria. É um diferencial, você está entendendo? É entender, porque às vezes o cara não tem tempo de olhar, o cara não vai querer entrar em sites para poder ficar pesquisando carro. A insegurança também que isso também gera, né? Não. Então, você fazendo esse trabalho, o cara fica, tô despreocupado. Então, isso vale a pena, você ter uma pessoa especialista que cuide dos assuntos que você não conhece. A minha dúvida foi justamente por isso, porque dentro da minha consultoria, quando eu tenho clientes que, vou dar um exemplo, eles já compraram, já deram a entrada, o sinal do carro na concessionária. E tem algumas lojas que têm a prática de dizer, de lhe dar um prazo. Você tem 30 dias para poder fechar o tempo, 10, 15, 20 dias. Se você não fechar, você perde o valor do sinal. Isso não existe. É perder o valor do sinal? Não. O sinal Isso é devolvido. Você pode não fechar aquele negócio naquela condição. Pois é, mas tem lojas que dizem para as pessoas que praticam assim. Se você não fechar, você perde o valor do sinal. E a minha dúvida foi justamente essa. Também, como a gente trabalhou nos outros episódios em falar em investimentos em relação ao consórcio, né, que pode ser usado também para investimentos, se existe também essa tratativa de comunicar ao cliente, olha... Seu João está aqui, se eu der 5 dias para vencer a sua parcela, se você não pagar, vai acontecer que pode ter uma assembleia e você não ser contemplado. Então, essa foi a minha preocupação, porque para quem está do outro lado, muitas vezes enxerga aqui. Eu já paguei, a gente falou no último episódio, descapitaliza, vende um carro, vende uma casa, tem um dinheiro guardado e usa como uma entrada de lance, e chega ali na hora... perde esse valor, digamos, entre aspas, né? Estava se programando para receber, ou até entra naquilo, como a gente falou no primeiro episódio, do operador garantir que ele vai ser contemplado, e ele criar aquela expectativa, e aí depois de ser, você me garantiu que eu ia ser contemplado. Você garantiu que se eu pagar, você me garantiu. O mercado existe isso, e que eu sempre falo, garantir o contrato, contratualmente, todos serão contemplados. Sim. Quando é interrogação. Você pode ser por sorteio, e eu posso dar um lance e não ser contemplado. O lance não foi um vencedor daquele mês. Então nem isso eu não posso garantir 100%.
Agora, a garantia que todos serão? Sim. Quem está no grupo, todos serão. Cada um no seu momento. Exato. Cada um na seu tipo de modalidade. A gente Pode entendeu? ter no 100º mês. Pode ser. no quinto Pode ser o mês, último, ou no exato. quinto mês, entendeu? A gente tem uma taxa de efetividade, né, de acerto muito alta em grande. relação aos Principalmente com sorteio. lances, Exato. enfim. Mas garantir 100% não tem como. Eu sempre falo assim, quando mostro ao cliente, aqui é o histórico dos lances. A probabilidade é muito grande, Sim. entendeu? Já tive cliente no primeiro mês, tem uma cliente sua, não foi? 4 dias depois de fechar o consórcio, Ela foi contemplada. ela foi contemplada. No lance livre, de acordo com o histórico que estava acontecendo Sem no um lance. desembolso absurdo. Sem desembolso Dando ali E ela não América. quis, ela não quis. Não ela quis falou, exercer. pô, não, mudei de ideia, Mudei. vou deixar. Exato. Inclusive, isso é possível. Também. Tem gente que acha, inclusive, que quando você oferta um lance, você já é obrigado a pagar. Não é. E uma vez que você é contemplado por lance, você também pode desistir, não Pode pagar, desistir, e aí vai pro próximo. Vai pro próximo. Ou seja, ainda aumenta a sua sorte. Além dos inadimplentes, além as de quem está pessoas fora, que são sorteadas e que chegam lá e não pagam o lance. Eu já tive um cliente que ele foi contemplado, né? Como o dinheiro dele estava fora do Brasil, não deu tempo de fazer a transferência. Ele não é Tá. brasileiro, mas tem nacionalidade brasileira. Então ele não pôde, ele falou que ele não pôde exercer. Esse mês ele já foi contemplado, porque ele já trouxe o dinheiro e já vai fazer, já fez todo o processo dele. Esse mês ele voltou a dar o lance, foi o lance assertivo, ele foi contemplado. Boa. Eu tenho uma pergunta ao Daniel, quer Não, prosseguir? eu ia continuar na sua história, mas faça a pergunta, eu acho que a gente volta. É porque isso tipo, me dói saber se é verdade mesmo, tá? No bom sentido, mas eu gosto sempre que o especialista fale. O que encheu mais nos meus olhos, eu como especialista em investimentos, que trabalho com dinheiro em geral, tanto meu quanto de outros clientes, quando você é sorteado no consórcio, que foi o meu caso, eu ainda teria a possibilidade de vender a minha carta com ágio, Sim, correto? correto. Tá? Como é que funciona essa venda com ágio? Para ver se é claro. Como é que funciona essa venda com ágil? O que é que os clientes falam? Você contemplou por sorteio, Tá. né? Seu crédito 100 mil. Bota aqui um exemplo. Crédito Ok. 100 mil. Você devia ter pago no máximo aí em parcelas que tenha sido, sei lá, 5 mil reais, Sim. né? Aí só que João tem pressa. Ele já sabe que a carta está contemplada. Você fala assim, caramba, paguei 5. João, me dê 35 mil nesta carta. Ou e tome seja, o crédito eu de 100 paguei mil. 5 mil, 5 mil em 5 meses e embolsei 35 mil. 35 mil. Recuperou 30 seus mil, de, 5 30 mil de de rentabilidade. rentabilidade. João, que está com pressa, falou assim, caramba, eu não quero ter o risco de dar lance e não ser contemplado, porque existe o histórico, mas a gente não pode garantir 100%. A carta dele já está contemplada. Vai fazer uma transferência de sua carta para João, fazer uma análise de crédito dele, a administradora aprovando, faz a transferência. Perfeito. E você recebe seu valor Eu fico e com ele o já valor pode... do crédito valor do e crédito com os custos Exato. das próximas das parcelas. próximas parcelas. Cara, Exatamente. isso pra mim foi o grande Eu até te diferencial perguntei, ao quer vender? fechar, né? Foi o grande diferencial ao fechar o consórcio. Nós, quando trabalhamos com investimentos, uma prática comum é estudar a simetria de risco. O quanto você está arriscando em determinado investimento versus o potencial de retorno. E para meu ver, hoje eu não conheço nada, aí consórcio não é investimento, logicamente, mas a gente consegue trabalhar algumas estratégias para tornar isso mais factível, né? Eu não vejo nenhuma simetria tão positiva quanto consórcio. Perfeito. Exatamente. Porque você está pagando algo que você vai ter o retorno no futuro, tudo bem, vai demorar, mas aquele recurso volta para você com desconto, né, da taxa de administração, mas ainda assim volta em totalidade. E cara, você tem um potencial, nesse caso, no meu caso, eu não paguei nem 5 mil, Não foi chegou no pagamento, 2.500. Foi 2.500. E poderia vender isso com ágio de 20% de 100 mil. Então não tem nada igual para isso, né? Exatamente. E isso a gente consegue bolar algumas estratégias legais também. Muita flexibilidade no Na produto. última vez eu também fiz isso. Eu tive uma carta minha que eu paguei 1.000 e pouco, de uma carta de 100 mil de imóvel, eu vendi por 23 mil. Né? Então, em 3 meses, no terceiro mês, foi contemplado o sorteio. Eu lembro também que no primeiro episódio você contou algumas histórias suas pessoais em relação a carro, a imóvel também que você tinha exatamente. feito dessas cartas, Exato. como o João Vitor falou muito bem em relação ao ágio dessas cartas. E agora você trouxe que A gente... consórcio não seria investimento. Tá? Dentro do que vocês têm na mesa de negociação de vocês, o que vocês trazem para os clientes no dia a dia, por que, que o consórcio não é investimento? Por que, que ele não pode trazer isso como investimento? Vou aproveitar a pergunta de Welton para também fazer a pergunta aqui. O que eu faria é, o que te fez ao longo desse pensamento de, poxa, quero voltar a ter um carro, não quero mais andar de Uber, já estou incomodado com alguns pontos, carro facilitaria a minha vida. Começou a analisar consórcio, certamente analisou outras possibilidades, avaliou a rentabilidade do seu recurso que está aplicado. O que é que te fez falar, poxa, é o consórcio, é o melhor caminho, vou seguir por aqui? Tá, beleza. Primeiro respondendo a pergunta do Elton,
um conceito de um investimento, né? É um gasto, uma aplicação de um recurso que vai te trazer um retorno futuro, seja ele financeiro, de tempo, enfim. Qual que é a grande particularidade do consórcio? Você está entrando na operação de crédito, Ok. tá? É uma operação que, querendo ou não, se você for contemplado antes, é de crédito, ok? Por lance também. E você está pagando um determinado montante mensal para adquirir esse crédito em um determinado período, descontado a taxa de administração, que seria os juros dessa operação. Né? Ok. Por que eu não considero investimento? Porque se você tiver o hábito de você mesmo poupar mês a mês o seu recurso, semelhante e proporcional ao que você estaria contribuindo, ao final do período, você vai de fato ter um retorno financeiro, né? Sim. No consórcio não, você se adquirir o crédito, vai pagar por esse crédito, enfim. Exceto se você for contemplado antecipadamente, você pode vender com ágio. Isso. Aí é outra particularidade, tá? E um outro ponto também, o propósito, o consórcio ele tem um propósito específico, que é você utilizar aquela carta para adquirir um bem, um imóvel, enfim. A gente consegue montar uma estratégia de alavancagem financeira, Sim. mas é uma salva exceção e precisa de muita bala na agulha para tá fazendo essa estratégia, tá? Alguns pontos, Alguns pontos não é qualquer pessoa que pode fazer Exato. isso, entendeu? Existem alguns pré-requisitos para eu conseguir fazer uma alavancagem financeira, que a gente sempre deixa claro com os clientes, vai analisando, olhando, ver se consegue fazer ou não. Então, quando eu trago que não é investimento, eu vou até corrigir, não é investimento em detrimento de outros investimentos. Por quê? Exato. Você pode ter uma estratégia de diversificação patrimonial, pegar aí, como tem clientes que fazem isso, 5 cartas, tá? Pô, eu tenho 3 mil reais de aportes mensais no mercado financeiro, tá? 3 mil reais, ok? Desses 3 mil reais eu pego 2 mil e vou colocar no mercado financeiro efetivamente, fazer aportes mensais recorrentes, e 1.000 reais eu divido em 4 cartas de imóveis, sabe? E vou estar pagando ao longo da vida. Por quê? Eu não quero adquirir um imóvel, eu quero contemplar essa carta por sorteio, e se isso acontecer, eu vou e vendo com ágio. Sim. Aí é uma estratégia de diversificação e de alavancagem de alguma forma. Perfeito. Tá? Só que para isso você precisa entender a ferramenta, ter muito cuidado com as particularidades. Exatamente. Ok? E voltando aqui, você falou isso aí, é o fim do que você vai utilizar o consórcio. Qual é a finalidade? Como o João falou aqui, bem claro e bem específico. Um exemplo, eu tenho algumas cartas de crédito minhas, de imóvel. Eu só vou participar do sorteio. Qual é o meu objetivo? É gerar uma renda passiva futura, sem me descapitalizar. Eu já estou comprando um imóvel, né? Não estou pagando a minha parcela. Quando eu contemplar, como existe essa estatística de inadimplência, então cada vez que passa, minhas chances vão aumentando até no sorteio. Sim, exato. Eu, vamos supor, que eu seja contemplado na metade do consórcio. Na metade, vamos supor, metade. Passei um consórcio de 14 anos. 7 anos eu fui contemplado. Eu já posso comprar um bem. Eu comprei esse bem só usando 50% do meu capital, concorda? Sim. Os outros 50%, o que é que eu vou fazer? Eu vou comprar um imóvel, aluguei. Quem vai continuar pagando esses outros 50%? Alguém que vai pagar meu aluguel. Sim. Né? Então depois eu vou ter o quê? Um imóvel que vai me gerar uma renda passiva vitalícia. Perfeito. Vitalícia. Sem me descapitalizar. Planejamento. Então Entendeu? não seria errado quem quiser usar essa nomenclatura e dizer assim, eu faço investimentos com consórcios. Tá. Poderia Depende. ser dito. Aí vai ser Como você depende. Isso, Depende como vocês do- colocaram. de onde- depende de depende onde, como onde. e qual Agora, estratégia eu aí estou como ele usando. falou, não, eu vou comprar um carro. Hum. Existe uma taxa de administração. Então se eu guardar agora, o que é que acontece? Eu estou guardando dinheiro aqui todo mês. Vamos supor, quanto eu guardo por mês sem utilizar, sem mexer, e quando eu vou comprar esse carro? Ou seja, daqui a 5 anos, né? Sim. 6 anos. E se você puder já pagar esse seu consórcio para adquirir um bem? Agora, a disciplina financeira, né? Eu tive uma cliente que ela chegou assim, ela tinha um restaurantezinho, né? Então, vivia de aluguel, o espaço dela era alugado. Ela entrou no consórcio que ela falou assim, se não tiver um boleto, eu não pago. Isso funcionou comigo, tá? E vou te falar Eu lembro. o porquê. Eu tenho disciplina de fazer os meus aportes recorrentes quando tenho sobra de capital, enfim. E eu já estava pensando em comprar o carro, né? Só que pra mim doía muito, aí falando psicologicamente mesmo, eu poupar com o propósito de comprar um carro. Tá. Porque na minha mente, né, até pela profissão, eu condicionei que, pô, carro é um passivo, só vou ter gasto, vou aumentar o meu padrão de vida de uma forma que talvez eu não queira no momento, enfim. Então isso me bloqueava. Aí eu pensei, respondendo a sua pergunta agora, né? Cara, eu não vou conseguir juntar para comprar à vista, sabe? Financiamento, esqueça. Esqueça. Eu não vou entrar no financiamento.
sabe? Pra mim não faz sentido nenhum. Financiamento veicular não faz sentido nenhum. É um absurdo de cara. É um absurdo, a não ser que você tenha aí realmente uma taxa mais atrativa. Que é bem difícil hoje Que é em bem dia. difícil. Ou então, seu, urgência, eu preciso, não tem Exato. jeito. Eu vou trabalhar com carro, eu preciso de um carro. Então, eu coloquei isso na ponta do lápis. Eu não vou conseguir juntar o dinheiro com esse propósito. Eu até junto o dinheiro, mas não com esse propósito. Eu não vou usar o meu dinheiro no futuro para comprar um carro. Era inegável para mim, eu não ia conseguir fazer. Financiamento não. E aí o consórcio. Obrigatoriamente, o consórcio eu ia ter que destinar para comprar um carro. Sim. Só que ainda tinha escolha. Eu poderia fazer isso ou ainda ser contemplado e vender com ágil. Perfeito. Inclusive, quando eu entrei no consórcio, eu nem falei pro Daniel, mas eu pensava, velho, se eu for contemplado antes, eu vou vender com ágil, aí eu vou botar no bolso, né? Pensamento de investidor mesmo, vou botar no bolso. Eu A lembro. simetria Eu vou. ridícula, velho. Exato. Eu vou fazer dois Você falou comentários, disso. né? Tanto que eu perguntei a você, quer vender? Exato. E aí eu coloquei, eu tive a obrigação. Sim. Aí, eu tenho a obrigação, aí realmente eu consegui mudar a minha cabeça nessa visão. Quer ver um ponto? Nós que trabalhamos com investimentos, a gente sempre vai ter muita dificuldade, eu converso muito sobre carros com o Elton, ele sabe disso, e de comprar um carro à vista ou de juntar o dinheiro para comprar à vista, não porque a gente não tem, mas porque a gente acaba se apegando a boas aplicações. É impressionante. Eu falo, cara, eu não vou tirar 20 mil desse fundo para comprar o carro. E dói, pô. Eu não Dói, vou tirar verdade. 40 mil daquele ativo de renda fixa para comprar o carro. Eu não, parece que não é. Parece que você olha para sua conta bancária, o saldo, sei lá, tem R$1.000 ali, é seu dinheiro. Todo o que está aplicado nos investimentos, aquilo ali nem seu. conta. Ali são ativos financeiros que você está levando até determinado ponto que em sua cabeça você sabe quando é. Então aquilo ali não conta. E o outro ponto, quando eu perguntei sobre as suas questões com o consórcio, por que talvez você não gostasse no início e tal, eu tenho né? Vou até trazer para Daniel, que você acabou já apresentando na sua resposta, que é: poxa, eu tô pagando algo que eu não tô usufruindo. E se eu tô pagando por algo todo mês que eu não estou usufruindo, por que eu não invisto e faço esses pagamentos recorrentes rentabilizarem? E ao invés disso eu tô pagando uma taxa de administração para uma empresa me cobrar para juntar meu dinheiro até sabe-se lá quando eu for sorteado ou ter um desembolso grande no lance. Eu falava, velho, não faz o menor sentido. É meio isso. contrassenso pra gente. Pra gente que trabalha, então, é meio loucura. Mas quando você faz todas as contas e avalia todos os cenários e a possibilidade de um sorteio e o custo do crédito em relação ao seu dinheiro aplicado e o intangível de ter o carro, faz muito sentido. Faz muito sentido. É como você falou, é a consultoria. Uhum. Né? Eu, quando conheci você, não foi chegar assim, ó, tem que fechar um consórcio que é a melhor coisa. Primeiro eu vou entender, não é receita de bolo, consórcio não é receita de bolo. Às vezes atende a um e não vai atender ao outro. Às vezes um perfil de um é totalmente diferente do outro. A gente vai ver se a gente vai conseguir adequando, a gente vai fazer a proposta. O cliente entendendo, a gente vai dar continuidade, entendeu? Então isso é interessante. É a consultoria, é entender e a real necessidade do cliente. A real cliente. necessidade. Porque infelizmente o mercado, as pessoas vão empurrando. Não é assim, gente. Eu que vim da área comercial, foi um dos primeiros pontos que eu bati até com o João e com o Daniel no primeiro episódio, João Vitor, que foi justamente essa do que eu via muito no mercado, que é o empurrômetro. Eu também sou supervisor de vendas da área de telecom e eu sempre treinava os meus vendedores para não ter essa mentalidade do empurrômetro. Seja ouvinte. Venda consultiva, né? Exatamente. Então não fale, ouça o que o cliente... Muitas vezes o cliente te vende. Às vezes, como o João fez, chegou para Daniel, olha, eu preciso disso porque eu tô me programando para isso, não quero sair do E carro. foi exatamente assim. Pois é. Foi exatamente. Eu falei tudo pra ele. Pô, então você entregou a venda para ele. Eu falei, direto e reto, velho. Até porque eu sou comercial também. Sim. E quando o cliente vem abordando assim, dessa forma comigo, tem uma abordagem dessa forma, é o melhor dos mundos. Até pra alinhar a expectativa, Exatamente. Né? Eu falei, eu preciso disso e disse isso. Você consegue suprir? Sim, ok, vamos prosseguir. Acabou. Boa. Exatamente. Maravilha. E aí, você foi contemplado, pegou o crédito, escolheu o carro, viu você chegando num carrão, por sinal, muito bonito, carro de Igual muito seu, bom né? gosto. Nem falar nada Eu não, não mas tenho como não fazer essa pergunta. Que carro é? O Nivus. O Nivus. Tá explicado Muito porque que bom o carro gosto. é muito bom. muito Mas bom carro, gosto. Carro. Carro Uma oportunidade. Pois é, que maravilha. Tá gostando do carro? Cara, tô. Tá gostando muito do carro. Eu até falei, quando o João me convidou, eu falei, rapaz, eu não entendo muito de carro não, velho, mas tô lá, pra participar, na parte financeira eu ajudo. Motorização, espaço interno, tá... Espaço interno, pra mim como motorista, nada a reclamar, pra minha mulher também não.
Mas passageiro atrás eu acho que mais falta apertado. É basicamente ele e a mulher, né? Então não tem muito Mas impacto ainda. e tem um cachorro também, né? O cachorro Sim. cabe. Mas a mala é fantástica. Dá até vontade de viajar com aquela mala. Motorização na estrada. Porque o motor Fantástico. TSI tem algumas pessoas que reclamam Pô, em relação a fôlego, muitas vezes. Se você fizer retomadas, ultrapassagens, é uma motorização que te dá essa Sim. retomada. O torque Mas é quando alto. a gente fala em velocidade de cruzeiro, quando você quer manter uma velocidade mais alta, você se Cara, sente confortável, o motor é barulhento, ó, você sente aquele ruído dentro do carro. eu senti o Mudou motor totalmente bem... de assunto, né? Não, tá mas tudo faz certo. parte. Carro. Carros e finanças. Vamos lá. Isso aí, vamos embora. Eu achei É um o bate-papo. motor, pelo contrário, achei até um motor silencioso. Comparado à minha necessidade, né? Velocidade de cruzeiro. Eu não tenho muito hábito de pisar muito, né? Eu sou até um pouco cabreiro na estrada. Trabalho com gestão de risco, então... Boa. Não tem como arriscar. Exato. Não faz Eu tenho sentido, né? Eu sou daquilo, eu quero chegar, não importa que horas, né? Então, geralmente aí, eu fui até... Primeiro peguei na estrada, peguei o carro na sexta, no domingo eu fui pra linha verde, né? Aí viajei uns 130, 120, me supre muito bem e nada a reclamar. Respondi muito rápido. Aquela função, né, de você mudar o câmbio para fazer a redução, acho bem legal. Super econômico também, pelo menos o Super meu, econômico. 17, 18 na estrada. Exatamente. Pô, eu encho o tanque e abasteço 3 semanas depois. E rodo muito, né? Então, ao final, galera, Uber é mais barato, tá? Isso aí Boa. eu fiz muito cálculo. Eu- Uber é mais barato. Então não pensem que com carro Exato. vai ser mais verdade. barato. Apesar de que Uber já está mais caro, mas ainda é mais barato. Isso é verdade. Só que ainda assim não está muito mais barato. Então eu fiz o custo da oportunidade também. É um luxo, mas é um luxo que pra mim faz sentido. Se Pô, paga pro de meu outras momento de formas. vida se paga de outras formas. Exatamente. O conforto, a locomoção, você foi pra linha verde, Exato. você voltou, curtiu. A experiência de estar com o carro. A Exatamente. liberdade. Então. Porque eu tenho Liberdade. na minha consultoria, eu tô vendo o João falar e assim, isso me alegra bastante esse tipo de relato, até com o próprio João, para não ocorrer aí, o João Libório também, quando ele também comprou o Nivus comigo, e a gente vê o cliente relatando, você vê nos olhos do cliente, na forma como o cliente fala, do prazer de estar com aquele produto. Porque quando ele, né, vocês têm na carteira de vocês clientes que chegam ali totalmente perdidos e vocês direcionam a forma de investimento correto e ele começa a ver esse resultado desses investimentos e atribui a vocês esse sucesso ou ao próprio Daniel, o investimento, a alavancagem, não importa, ele está tendo um retorno daquilo Sim. ali, você enquanto profissional, você começa a enxergar, poxa, eu estou no caminho certo, eu estou fazendo a coisa que, como você falou no início, que é o que eu também prezo, trazer aquilo que vai mudar algo na vida do cliente, Perfeito, onde o cliente vai dizer exatamente. assim, cara, o João, o Daniel, o Elton trouxeram para mim algo que mudou a minha expectativa, a minha realidade, a minha visão, o que eu esperava sobre esse tipo de mercado. E hoje, quando a gente vê o cliente relatando isso, cara, assim, eu fui para lá para conhecer o consórcio, fechei o consórcio, comprei o carro, hoje rodo, dentro do que eu acredito como profissional, tô botando na ponta do lápis, valia a pena ainda estar de Uber, mas o produto que eu tenho, Nem o que me tudo é foi dinheiro. vendido, Nem nem tudo tudo é é dinheiro, a dinheiro. experiência traz Falou tudo. essa recompensa. Então, é o que essa mesa que a gente tem como projeto é justamente esse. Trazer esses relatos para que as pessoas possam ver que sim, vale a pena em alguns momentos arriscar, vale em alguns momentos também parar para ouvir o mercado. Perfeito. O que a gente falou no primeiro episódio foi justamente muito preconceito com o consórcio. Sim. Sim. Né? Muito preconceito com essa, como você mesmo relatou. Eu também pensava dessa forma, já vem um vendedor de consórcio, rapaz, não aguento mais esses caras. Então assim, você começa a mudar a ideia, Exato. né, para eu poder fazer investimentos, vocês como os assessores financeiros, eu enquanto consultor automotivo, para oferecer para o meu cliente a melhor alternativa para ele comprar esse carro. Eu recebo N clientes que estão perdidos. O Elton, eu quero comprar um carro, mas não sei por onde começar. Eu não sei se eu financio, eu não sei se eu faço consórcio, se eu me descapitalizo. E hoje, apenas a gente está no 3º episódio, eu já sei a resposta pronta para o meu cliente. Você tem um dinheiro à vista? Ó, eu tenho um assessor financeiro que pode te direcionar melhor para usar esse dinheiro e te ajudar você a montar a melhor estratégia. Exatamente. Dentro do financiamento hoje não é a melhor alternativa. E também tem um operador de consórcio que pode te mostrar que o caminho melhor pode ser o consórcio para você. E eu, enquanto consultor automotivo, posso te dar alternativas dentro do que o mercado hoje oferece. Então o que essa banca traz aqui é justamente isso. É essa ideia de mostrar para o público que está do outro lado que sim, é possível hoje mergulhar no mercado financeiro, com o mercado para compra, consórcio, financiamentos, modalidade de pagamento, e no mercado automotivo de uma forma muito mais segura.
É De uma inteligência forma muito financeira, clara. né? Inteligência Tudo financeira é fazer o... adequar a sua realidade. Exatamente. Inteligência financeira para agregar valor a quem importa, que é o Perfeito. cliente. Né? Agregar valor é a chave. Cara, e até só pra complementar o que você falou da mudança de vida, enfim. Sabe aquele garoto, aquela garota que acabou de completar 18 anos, tirou a carteira, e aí qualquer oportunidade, vai na padaria comprar um pão, pega o Vai carro de e vai. carro. Cara, tá eu nesse Vai momento. de Eu voltei a essa fase de Maravilha. Bacana. da minha bacana. pós-adolescência. Nesses dias minha mulher, ela tava no interior, tava em Conquista, e aí arrumou uma carona pra deixar ela em feira, né? Ela, não, eu chego em feira e pego onde? Eu, não, vou te buscar. Aí fui lá, bate e volta. Aí botei o carro na estrada também, né? E adorei na 324. Pô, muito legal. Agora, outro tema importante que consórcio não é só para veículos, certo? Então, Exato. João Vitor, como assessor de investimentos, eu sei que eu acompanho ali quase que diariamente, já tem alguns negócios de sucesso também de consórcios para imóveis, os quais o Daniel também participou, né? Então, se vocês puderem trazer algum caso real para a gente aqui, acho que agrega bastante. Tá. Quer Pode iniciar. Quer pode puxar? Primeiro, dentro da assessoria de investimentos, o nosso foco principal é o mercado financeiro. Então, os nossos clientes têm liquidez dentro do mercado financeiro, né? Dinheiro mesmo, em conta, aplicado, enfim. Mas o perfil que nós atendemos hoje, eventualmente vai ter alguma necessidade de compra de um carro, de um imóvel, de algum tipo de alavancagem e por aí vai, né? Então, é comum que o cliente concentre esse tipo de estudo na gente, tá? Por mais que a gente foque no mercado financeiro, mas se vai comprar um apartamento, ele vai querer a nossa opinião, né? Isso é legal, a gente valida muito isso. Os casos recentes que eu tive, uma foi para carro, então a gente já explicou, e o outro foi um cliente que, alguns, né, nesse perfil, mas o mais recente, ele queria fazer uma reforma dentro de uma casa que ele já possuía, tá? Então peguem aí as características, né? Ele já tinha casa, ele já tinha um imóvel dele próprio, quitado, enfim. Ele tem muito capital financeiro guardado em banco e ele queria fazer uma reforma, tá? Uma reforma ia custar X. E ele me fez a pergunta: João, vale mais a pena eu usar o meu dinheiro para fazer essa reforma ou tomar algum tipo de crédito para fazer essa reforma? E aí, para mim, é a magia do mercado financeiro. Para quem está começando a investir, coloque isso na mente. Entenda o conceito de custo do dinheiro no tempo, tá? O dinheiro, ele tem um custo no tempo. O seu dinheiro, ele se valoriza, se você estiver aplicando bem, né? Ao longo do período, assim como ele desvaloriza também, de acordo com a inflação. Quando a gente tem essa visão de custo do dinheiro no tempo, a gente vai calcular exatamente o que esse cliente me perguntou. Vale a pena eu tirar o meu dinheiro que está aplicado e fazer essa reforma, me descapitalizar, olha a visão, né? Descapitalizar para fazer essa reforma, ou pegar um crédito e fazer essa reforma, tá? O que a gente tem que calcular? O custo do crédito. O crédito, ele é mais barato ou mais caro do que minha aplicação? Se for muito mais caro, cuidado, tá? Para você não se alavancar de forma indevida. Se for equiparado, talvez faça sentido pegar o crédito. Se for muito abaixo, total sentido pegar o crédito. Para mim, eu não vejo sentido você descapitalizar. Exatamente. Ah, João, mas eu vou adquirir uma dívida, enfim. Cara, é matemática. Se você não está confortável com isso, então tudo bem. Cada um tem o seu perfil, mas matematicamente, financeiramente falando, é mais vantajoso. O caso desse cliente foi exatamente isso. O consórcio foi a ferramenta mais barata. Exatamente. E a gente montou uma estratégia para ser contemplado rapidamente, estamos aí seguindo. Muito bacana. E aí 2 pontos, né? Primeiro, que muitas vezes as pessoas ficam incomodadas em tomar um crédito, no caso, criar uma dívida. Exatamente. No nosso caso, né, a gente que trabalha com investimentos, a gente fica incomodado em não ter caixa. É muito melhor ter um caixa gordo e ter uma dívida com Barata. barata. Com um cronograma bem definido de amortização, de pagamento, do que você não ter dívida e não ter dinheiro. Não ter dinheiro me incomoda um absurdo. Exato. Eu penso sempre que amanhã eu vou ficar para fora de casa, que o dono do meu apartamento vai me botar para fora e não vou ter. Exato. Eu penso no pior cenário E possível. o outro ponto que você trouxe foi justamente que, mesmo num consórcio para imóveis, você não precisa desse crédito para comprar um imóvel. Nesse caso, foi uma reforma, certo? Exatamente. Então, um uso muito inteligente de um crédito barato para poder fazer uma reforma. não se descapitalizar. O imóvel já é dele, né? E o bacana, você vê a confiança do seu cliente em você. A gente não, assim, levou as oportunidades. O custo é barato, o cara entendeu e fez o processo. Então, ou seja, consultoria. Aí, voltando, não é receita de bolo. Então, é entender o perfil, ver se faz sentido. Entendeu? Como você falou. Se o custo é barato, por que eu vou usar um capital meu que está rendendo muito mais? É ilógico. É ilógico.
né? Você vê, as próprias empresas, pessoal falando pessoa jurídica, ela pega uma parte de recurso financeiro nos bancos para não usar capital próprio total. Porque ela sabe que a rentabilidade da empresa é o suficiente para poder bancar. Agora, se for inverso, aí para tudo, não, o custo está muito alto. Desaplica realmente, faz e depois volta a juntar o dinheiro. Faz muito mais sentido. Né? Se o custo é barato, não tem sentido. E até o caso desse cliente especificamente, ele precisava de X para a reforma. E a gente montou um fluxo, né? Eu falei para ele qual que seria o custo, quanto o dinheiro dele poderia render aplicado, enfim. Ele entendeu a ferramenta, o que é importante, tá? Faça muita pergunta para o seu consultor, o seu assessor, a pessoa que está te vendo no consórcio. Seja chato nesse momento. E foi um processo que demorou. Foi, exatamente. Tá? Esse cliente tem total confiança em mim, mas ainda assim... E eu favoreci essa demora. Eu falei, velho, pense bem. Querendo ou não, é uma dívida, é uma alavancagem. Vamos pensar, né, com cuidado. Ao final ele confiou e a gente acabou fechando e ele percebeu que ele queria aumentar. Foi. A reforma ia custar X, ele falou, não, eu quero pegar o crédito, vai custar, eu vou pegar 2X ao invés de X e o excedente eu vou deixar investido. E ele, nessa operação que a gente está montando, tá? Uma grande vantagem também para alguns casos específicos, mais uma vez, não vale para todo mundo, ele vai conseguir deixar o dinheiro em caixa. Alavancagem financeira na veia. Perfeito. Ao final do consórcio, ele vai ter enchido o bolo do patrimônio financeiro dele, e esse bolo que ele encheu vai pagar a reforma. Então o custo que ele teve com o consórcio, isso a gente calculou, né? A gente projetou no tempo. O custo que ele teve com o consórcio vai ser zerado praticamente, tá? E ele vai ter alavancado ainda mais o patrimônio dele. No final, ele até pensou, velho, nem vou fazer mais a reforma. Vou botar aí os 2X logo no bolso e deixar aplicado. Mas no final eu falei, velho, você quis uma reforma, vamos fazer a reforma. Sua mulher vai me agradecer aí. Muito boa. Mas hoje acontece mais, quando acontece esses exemplos assim, acontece mais da pessoa querer realmente resgatar sempre o dinheiro ou ele vai direto pro bem? Resgatar. Pelo menos comigo, as pessoas... O brasileiro, ele não tem o hábito de estudar sobre educação financeira, né? E até alguns conceitos que pra gente é básico. Conhece. E quem tem muito hábito de poupar, meio que é averso a ter dívida. Verdade. Isso é um ponto legal, tá? Mas acaba sendo averso no ponto até extremista, né? Entender que às vezes você é até meio que ortodoxo você falar de dívida com uma pessoa dessa. Se eu tento explicar esse conceito para alguns clientes meus, eu posso até estreitar o meu relacionamento. Estreitar não, né? Prejudicar o meu relacionamento. Atreitar. Exatamente. Afetar. Então é algo que eu tento disseminar, mas aí para algumas pessoas realmente não funciona. Eu lembro que eu fiz essa pergunta pro Davi. Vou fazer pro João Vitor também. Dentro da sua consultoria, quando você está atendendo o seu cliente, ele que já chega, como você acabou de relatar, com uma cultura, digamos assim, vou dar esse nome, cultura financeira dele, ele já tem ali, ele já acredita que tem que ser dessa forma. Você tenta passar para ele a sua ideia, a sua experiência, usar como a gente está fazendo aqui, usar Perfeito. casos para tentar contornar e oferecer para o portfólio dele poder aumentar, a carteira dele ser mais diversificada, ou você não? Estou sentindo ele, eu não quero perder o relacionamento, não quero ali criar um atrito de relação com ele, ou não, você mostra a ele que tem outras oportunidades ali. Eu sempre tento, tá, Elton? Sempre tento porque a partir do momento que a pessoa vem até mim, ela precisa de um suporte maior, uma orientação, né? Mas eu, mesmo tentando, eu sempre vou respeitar o limite do cliente. Então, quando eu vejo que é uma pessoa muito bloqueada para algumas ferramentas específicas, eu faço meio que... Pô, legal, não quer agora, mas vamos pelo menos entender. Tá? Eu vou até fazer entender? Ok, Ótimo. beleza. Volta a falar talvez em um determinado período. Conta o case de sucesso, né? Sim, o case exato. desse cliente é um case que é de sucesso para mim. Então, mas eu acho que é nosso papel disseminar o conhecimento, respeitando o limite do outro. Mas já chegou a perder algum cliente ou algo assim? Ou não quero, não vou fazer. Não perder não. Vou dar um depoimento até sobre o trabalho do João Vitor, cara que eu considero assim, um dos melhores assessores do país, sem dúvida. Pô, não, é verdade. Vou pegar esse corte aí, vou... E um cara senta próximo de mim no trabalho e eu já escutei diversas vezes ele se posicionando em relação ao cliente. Cara, pense dessa forma, você já viu por esse lado, já avaliou essa questão, então é um cara que não se omite. O cliente pode chegar com ideia definida, como você falou, ele não pensa assim, poxa, ele já tá com a ideia definida, deixa ele lá, vamos fechar o negócio e tudo certo. Não, o João nunca
pelo menos não que eu tenha visto, deixou de se posicionar do que ele acredita. No final das contas, a gente sabe que o cliente é soberano. Se ele quiser seguir o caminho dele, não é a gente que vai obrigá-lo a fazer como a gente quer. Isso não acontece. Mas é nosso papel, sim, mostrar os caminhos que a gente acredita que fazem mais sentido. E o João faz isso muito bem. São as alternativas, né? Ele tem o poder de decisão. Então, como nós, como consultores, orientar. Existe essa alternativa, essa alternativa, essa alternativa. Se não se sente confortável, vão para a alternativa que o cliente vai se sentir confortável. Entendeu? Mas ele soube de todas as opções. Então, ele abre o leque e mostra as alternativas. Eu acho que nesses casos aí, né, obrigado pelo elogio, mas eu penso o seguinte, velho, mais uma vez, ele confiou na gente minimamente para saber a nossa opinião. Exatamente. E se omitir em casos do tipo, é fácil. Sabe, você acatar uma decisão que já está meio que previamente tomada na cabeça do cliente é simplesmente fácil. Então, isso para mim não agrega muito valor, né? Eu acho que é fundamental sim a gente bater, até porque eu sou especialista naquele tema. Se ele perguntou minha opinião, cara, Exato. Ele vai ouvir. E assim, a gente não está ali para agradar o cliente. Perfeito. A gente está ali para ajudar o cliente a agregar valor. É diferente de agradar, de não ter opinião, de fazer como ele quer. Isso, como o João falou, não agrega muito. Então a gente se posiciona, olha, dessa forma, olha, pense mais um pouquinho, veja por essa ótica, porque de repente você não está com um cenário muito claro na cabeça. E nós vivemos disso, a gente avalia casos todos os dias, avalia o mercado todo dia, acompanha as notícias de perto. Então, poxa, somos os profissionais. Quem tem condição de apresentar o melhor negócio somos nós. Então, E é importante até trazer, né, já que a gente entrou nessa pauta, que o fato da gente se posicionar não quer dizer que nós vamos estar certo também sobre determinada tese de investimento, financeira, enfim. Então, o mercado em geral, todos os mercados, né, são muito dinâmicos. Verdade. Eu acho que esse alinhamento de expectativa também, né, é sempre um trabalho de 4 mãos, né? Perfeito. Eu também não gosto daquela pessoa que delega 100% Exato. da vida financeira dela a mim. Eu não acho isso prudente e responsável. Então, da mesma forma que eu me posiciono com uma pessoa que já tem alguns bloqueios, limitações em relação a alguns temas, para quem é muito... não, confio em você, toca tudo aí pra mim, o que você fizer... Não, porque no final, cara, a responsabilidade... Exato. Esse é um perfil muito difícil também. Exato. Talvez até mais difícil do que o cliente que já chega mais embaixo. Exato. Isso é verdade. Exato. Maravilha. Eu trouxe algumas perguntas aqui de dúvidas, né, que surgiram aí ao longo dos últimos dias. Vou passar algumas para o Daniel, algumas para o João, algumas para o Elton, enfim, eu posso fazer alguns comentários também. Mas vamos lá, essa aqui faz mais sentido para o Daniel. Quem tem direito a alguma isenção pode usar a carta de crédito do consórcio na compra de um veículo? Pode, não tem nenhum problema. É uma aquisição normal. O consórcio é uma forma de pagamento. É uma modalidade de pagamento. Eu tenho clientes que têm o PCD, Exato. né? Eles já compraram um carro com PCD, funciona tudo normal. É só a forma do pagamento. Que maravilha, que maravilha. Então, quem de repente aí tem direito a algum benefício desse tipo, não precisa fugir do consórcio achando que não vale. Vale sim, é dinheiro da mesma forma para a concessionária. Tá. Outra pergunta. Tem o risco, e aí trazendo até um ponto que o João Vitor falou no início, né, que o consórcio está atrelado ou a um modelo ali de referência ou a algum indexador. Fazer um consórcio agora e o carro de referência subir muito, esse é um dos riscos do consórcio, né? Vocês querem comentar um pouco? Hoje, até algumas administradoras já não estão colocando nem mais carro como referência. Hoje está colocando com índice, ou IPCA, ou INPC, justamente para não ter esse risco. Mas se você for ver, esse risco subiu muito na época da pandemia. Foi a FIP, né? Foi a FIP. Ela deu uma puxada. Mas você vê que o mercado já está voltando a regularizar. Para já não ter isso, algumas administradoras já estão não colocando nem mais um carro. Daqui para frente, a maioria já está colocando um índice de correção. Bacana. Mas é um risco, sim. A gente teve um caso lá no escritório de um amigo, de um assessor, que tinha uma carta contemplada, só que ela corrigia de acordo com o valor do carro, o valor do bem. Eu não sei mais ou menos como foi o caso, mas estava absurdo. Provavelmente o bem disparou, a correção não acompanhou. De repente ela perdeu o poder de compra. Exatamente, foi isso aí. Não, o que acontece? Antes da contemplação, o seu bem ele vai valorizando. Sua carta ela vai valorizando. Acompanha. A partir do momento eu contemplei, eu já comprei o meu carro, né?
Aí você não vai ter mais essa atualização, porque você já comprou bem, mas a sua foi carta a ela vai ter a parcela correção. A parcela ela vai ter correção, sim. Uhum. Porque todo mundo no grupo vai ter que pagar igual. Sim. Exato. Todo mundo no grupo vai ter que pagar igual. Então a correção vai ser para todo mundo. Se ele não tivesse sido contemplado, a carta dele também ia aumentar a subindo. parcela, mas a carta dele também estaria subindo para ele poder comprar aquele veículo que subiu. É importante falar também que o que aumenta é o remanescente. É o remanescente, exatamente. Agora, antes da contemplação, seu crédito vai subir. Agora, contemplei, você já tem um carro. Outra coisa, Aí, contemplou- automaticamente, as parcelas vão ter a correção. contemplou, não comprou o carro, tem uma correção, mas pode ser que essa correção não seja suficiente para acompanhar a alta do preço do carro. Exatamente. Corre esse Mas- risco. Tem esse risco, sim. Tá, pode ter sido o que aconteceu. Né? Pode ter sido. É uma das possibilidades. Outro ponto aqui é que, nesse momento, depois da alta enorme que houve aí em 2020 2021, dos carros de forma geral, os carros já subiram muito, talvez não tenham tanto espaço para subir tanto. Principalmente no momento onde os carros elétricos e híbridos estão crescendo bastante aqui, estão caindo no gosto de muita gente. Então talvez faça muito sentido fazer um consórcio agora, porque os carros estão pressionados, já tem carros reduzindo o preço. Os carros a combustão já tiveram uma alta muito expressiva recentemente. Então, talvez você pegue um crédito muito barato por taxa de administração e que não tenha uma correção via modelo de referência relevante. Talvez seja um momento muito bacana para fazer um consórcio. O que é que você acha? Acho que o momento sempre é um momento bom quando o custo é barato. Né? Então, é analisar, sempre voltando, perfil, necessidade que você quer. É analisar se está atrelado a algum bem ou se está atrelado a algum índice financeiro. Qual é o histórico desse índice financeiro nesses últimos 10 anos? Né? Sempre que eu digo assim, últimos 10 anos, pandemia tudo subiu, então foi um ponto fora da curva para qualquer pessoa. Exclui esses valores e mantém. Vamos supor que pode subir, pode descer, mas existe uma coerência às vezes, né? Tem a inflação, depois baixa, tem um controle, entendeu? Para esse cliente que a gente fechou agora, nessa operação de alavancagem, o índice de correção é INCC. Daniel falou de 10 anos, eu peguei o INCC desde 1990. Muito bom. Corrigi com o IPCA, que vai ser o que ele vai estar aplicando para gerar um algo a mais, né? Chegamos a um valor ótimo de IPCA mais acima do INCC. E a média do INCC, eu peguei todas as médias que você imaginar. Média aritmética, média geométrica, enfim, para entender qual que era o risco máximo dele. Né? E botei ainda acima, né? Se a média era de, sei lá, 7% ao ano, eu coloquei 9%. Coloquei uma margem de erro. Porque isso aí impacta totalmente. E ainda Exatamente. assim, quando a gente viu, era mais barato. Quando eu falo que é um dos melhores do país, o pessoal fica brincando. Cara, é sensacional. Vamos lá, vou mandar para você então a próxima. Com a Selic em queda, o consórcio ainda vale a pena ou começa a deixar de fazer sentido? Tá, a gente tem que fazer cálculo, mais uma vez. Primeiro que vamos alinhar um pouco a expectativa, tá, galera? A Selic tá em queda e tal, vai chegar a 2,25 de novo. Não vai. Pois eu posso queimar a língua, falar, mas é muito difícil o Brasil, na situação atual que estamos, com o fiscal comprometido, com muita evasão de divisas, querendo ou não, o Brasil manter uma taxa de juros abaixo de 9% nos próximos anos. Inclusive o próprio Banco Central, ele estima aí, toda segunda-feira sai o norte do que ele tem de visão econômica para os próximos 4 anos, e ele fala, não, no mínimo, no melhor dos cenários possível, a gente chega a 8,75. Então, cuidado com isso, tá? Mas se porventura cair, aí a gente vai ter que fazer cálculo. Sim. Pô, quanto é que tá a taxa de ADM no consórcio? E entendendo que a taxa de ADM também deve acompanhar essa queda, né? Geralmente, que é interessante, boa pergunta esse é o ponto. Um exemplo. Às vezes o consórcio tem botar de imóvel, 1,2 a 1,4 ao ano. Né? Quando a Selic baixou, o financiamento imobiliário estava quanto? Não cai tanto, vai para 7, 7,5, 7. Porque o banco ele pega o dinheiro emprestado do mercado, ele tem que remunerar e tirar o spread dele. Sim. E o consórcio, o custo é a taxa de administração para administrar o dinheiro daquelas pessoas. Tem que fazer cálculo, sim. Nunca deixar de fazer cálculo e ver onde é que fica mais barato, entendeu? Então você vê, mesmo com a Selic baixa, os custos do financiamento também estavam elevados. Por causa do spread, que os bancos vão querer ganhar o spread bancário. Perfeito. Da mesma forma como quando a Selic está 14, o financiamento, a depender A do administração cliente. continua mesmo. Exato, mas assim, a Selic é 14, o financiamento imobiliário muitas vezes não está 14, você acha 12, 11,5, Exato. 11. Quando a Selic está 2, você não vai achar 2, 3. 2, 3. Que é um Não crédito vai achar. subsidiado Exato. também, né? Então, Exato. Ainda tem esse ponto. E inclusive a gente não é missionário do consórcio não, tá? Eu critiquei muito financiamento de carro, mas financiamento imobiliário eu gosto. É uma operação que eu gosto, para alguns perfis também. Exatamente. Quando a pessoa é Então, jovem, ganha bem, tem um exato. score bom, é fantástico. E taxa quem tem o ótima. imediatismo, pô, eu acho Exatamente. que faz sentido porque
a entrada é muito baixa, Isso. e isso a gente tem que levar em consideração. É O fundamental. consórcio, para você contemplar a entrada, geralmente é mais alto os lances. Às vezes Exatamente. quase 3 vezes mais caro, Exato. maior, né, no caso. Maior, o financiamento imobiliário não, então você consegue adquirir um imóvel com pouco, e esse imóvel tende a se pagar, né? E mais uma coisa também, a gente atua no mercado financeiro, mas tanto eu quanto o João, que eu sei que a gente já conversou, a gente não é missionário no mercado financeiro somente, a gente fala de investimento. E investimento imobiliário, cara, dependendo do que você faça, tem muito potencial de retorno, né? Vou Exatamente. aproveitar, deixa a gente fala, inclusive, principalmente o João, de teses de investimentos. Então, Perfeito. no nosso próximo episódio, falar até com o Vitor, que está ali na plateia, a gente vai falar um pouco de franquias, né? No episódio sobre estética automotiva, né? Já fica aqui a deixa. Deixa eu ir para a próxima pergunta. Essa é interessante, essa até vou fazer um comentário. Não tenho dinheiro para pagar a parcela do consórcio do valor do carro que eu quero. O que eu devo fazer? Vai ganhar mais dinheiro. Essa é uma boa Aí, melhor resposta. a gente chama assim, ó, sonho e realidade. Vamos trazer a pessoa para a realidade dela, apresentando que naquele momento o carro que ela deseja não é o que ela pode. Eu Mas- quero comprar um carro de 150 mil, mas minha realidade é um carro de 80 mil. Então a pessoa vai ter que se adequar a esse 80 mil e já ter um carro. E assim vai, entendeu? Perfeito, né? Então seria isso aí, tem que trazer a pessoa para a realidade. Eu vim aqui no carro conversando com você, um assessor passou, um cara quer comprar um carro de 75 mil, uma carta de crédito, quer pagar 750 reais. Eu digo, se você dividir até por 100, os 75 Vai dar mil isso. vai dar 750. E a taxa de administração? E o custo? Então, não Exato. faz sentido. Né? É trazer a pessoa para a realidade, porque às vezes tem gente que senta na nossa frente, não tem noção das coisas. Que é mágica. Que é mágica. E mágica Exato. não existe. Mercado financeiro, 2 mais 2 são 4. Não vai Não virar tem 5. almoço grátis. Não tem almoço grátis. Então, é esse o Todo mundo processo. quer ganhar. Foi bacana. Exatamente. Mas o que pode ser feito é, faz a carta, não deixa de fazer o consórcio, faz a carta Exatamente. com o Pega valor um que você carro, pode pagar. Não digo Exatamente. nem pegar o carro, mas vá pagando. De repente você é contemplado, não tem desembolso Por e sorteio. você pode até fazer uma outra carta. Ou vender a carta, Ou vender já a botou carta, o dinheiro no vira bolso, investimento. já começa. Olha a flexibilidade, né? Ou fazer uma segunda carta, juntar as cartas para chegar no veículo que você Exatamente. quer. Claro que, poxa, de repente com o passar do tempo você começa a ganhar melhor, recebe alguma Exato. promoção, as coisas começam a dar mais certo e você chega lá. Mas não deixe de dar o primeiro passo Tem que ou dar o de se primeiro planejar porque não está cabendo no bolso agora. E a última. Quantos anos de fabricação pode ter um carro para ele ser comprado por consórcio? Essa dúvida Boa, foi até boa. de um cliente, né, que a gente Boa. estava conversando com ele da consultoria automotiva, que ele queria comprar um carro de determinado perfil, né, um SUV, só que o carro, para caber no valor que ele teria disponível, teria que ser um carro 2013, 2012, então um carro aí que já vai ter mais de 10 anos. Tem limite de fabricação? Como é que Isso isso depende funciona? de administradora. Cada administradora vai ter a sua regra. Umas são 8 anos, outras são 9, outras já são 5, outras já são 12. Isso vai depender da administradora. Então tem que analisar qual tipo de administradora que vai aceitar um carro neste Mais valor. antigo. Mais É antigo. importante avaliar antes de contratar, né? Claro, Perfeito. claro, antes de contratar. Exatamente. Porque antes, vamos supor, se a gente vê que não consegue, olha, não consegue, do jeito que está aqui, a gente não faz. Melhor Entendeu? para o financiamento, Partir outra pro solução. financiamento, outra solução. E acho que Tanto- até o financiamento tem um limite também, não? Não sei se acredita. Tem, não. tem. Tem Mas limite. eu acho que é Esse bem maior. A janela é bem a maior. janela é né? maior. A janela é A maior. janela é maior. O que acontece? Tanto É que porque às os vezes- juros são maiores também, né? Então, Exatamente. não Por tem exemplo, vou pegar acessibilidade. um crédito de 40 mil. Se depender de 40 mil, você não vai. Hoje, como o carro também está um pouco elevado, qual é o ano que eu vou pegar? Então tem que analisar isso. E isso Sim. a gente avisa também ao cliente. Né? Para justamente já deixar ele preparado. Porque imagina, fui contemplado e não vou poder comprar. Caramba, que frustração. É. A gente está aqui para realizar sonhos, não para Exato. frustrar. A gente tá chegando, caminhando já pro final. Tenho 2 perguntas para fazer para os dois. Na verdade, jogo na mesa e cada um escolhe quem responde primeiro. Quando a gente fala em profissão, carreira, né, a gente está vendo muitos jovens chegando ao mercado de trabalho, ou quem quer fazer também transição de carreira. Eu acompanho a ACT e vejo que tem alguns programas de treininho, as pessoas que estão, né, iniciando, assim como o Daniel também trabalha na área de consórcio. Para vocês dois, assessor financeiro e operador de consórcio, o que é preciso ser? Que são as características principais, o que a pessoa tem que ter como ponto de apoio, ponto principal para se tornar um assessor financeiro ou um operador de consórcio? Quem responde primeiro? Quer responder? Pode responder depois. Eu vou... A gente fez até um evento essa semana para quem quer trabalhar no mercado financeiro, então tô com Isso. a mente bem clareada aí, tá? E uma das perguntas que a gente responde nesse evento é exatamente essa. Eu acho que você precisa de uma série de habilidades
já prévias, ou pelo menos o ímpeto a desenvolver essas habilidades. A principal é o mínimo de interesse por finanças. Tá, Pô, lógico. vai trabalhar nessa área, então o mínimo... Exatamente. Você tem afinidade notável, com né? isso. Exato, não precisa nem ser uma grande afinidade. Eu nem era tão bom assim em matemática no meu ensino médio e tal, mas sempre gostei de matemática financeira. Sim. Ponto positivo. Eu detestava o resto de álgebra, enfim, mas matemática financeira eu gostava. Então esse é o primeiro ponto. Algo que quebra muita expectativa de quem está começando, e é importante já trazer, a nossa área, tanto o Daniel quanto o assessor de investimentos, eu e o João, é uma área de relacionamento, é uma área comercial. Então é fundamental você ter inteligência comercial. Tem muitas pessoas que vão para assessoria de investimentos, financeira, enfim, achando que vão ficar lá só tocando carteira, fazendo gestão, alocação, portfólio e acabou. Cara, isso é uma parte do trabalho. O nosso trabalho é trazer mais clientes para aumentar a sua base, né? Perfeito. Assim como o consórcio Exatamente. também. Então você tem que dominar muito a parte técnica, mas você tem que ter uma inteligência comercial para se manter no jogo, né? E é difícil. Sim. Todos os meses são determinantes aí para você recomeçar, né? Todo mês é um recomeço, literalmente. E acho que, para mim, isso é o mais fundamental de todos. A melhor habilidade que todo profissional de finanças, seja de consórcio, foi o que me levou a fechar o consórcio com o Daniel. É o que eu acho que é de ponto positivo no meu atendimento, no do João também, é saber se comunicar com o seu cliente. Entender a individualidade daquele cliente, transparecer o seu conhecimento técnico em uma linguagem acessível. A grande maioria não sabe fazer isso. Então você quer trazer a tecnicidade no mercado financeiro, que é muito chato, tá? São muitas palavrinhas, muitas entrelinhas, muitos termos, Muitas siglas, siglas. enfim, Sim. ok? Que só confunde. Então você saber transformar o que é complexo em acessível para aquele cliente é um grande ponto aí de vantagem mesmo competitiva, né? Então, poder de oratória nesse aspecto para mim é fundamental. Beleza? Daniel. E além disso, conhecimento. Quando você está no mercado, você tem que estudar. Independente que seja consórcio, mercado financeiro, seja qualquer profissão. Você está sempre estudando, entendendo a mudança que está acontecendo no mercado, entender o perfil do cliente, como ele falou, prospecção. Você tem que prospectar muito. Se a pessoa não gosta de prospectar, fica difícil realmente esse mercado. Como ele fala, cada mês, encerrou um mês, zerou. Página em branco. Página em branco, vamos pular para o outro, né? Então, sempre prospecções. É um mercado, não é fácil. Se fosse fácil, estaria todo mundo fazendo isso. Né? Então, é um mercado que requer comprometimento, né? Principalmente comprometimento, estudo, que você tem que estudar. Aí você, não, pega um grupo aí, cara, você tem que analisar, estudar, se é o perfil do cara. E a pessoa, se você não tiver esse detalhezinho, aí você pode botar um cliente num grupo que é muito ruim, que não vai atender a necessidade dele. Então requer um estudo, né? É entender o perfil para a gente poder atender da melhor forma para o cliente. Bacana, acho que vale inclusive um episódio específico para falar de profissões, né? Da assessoria de investimentos, consultoria automotiva, consórcio especificamente. Exatamente. Enfim, consórcio a gente já vem trabalhando muito bem, mas o perfil realmente de quem trabalha na área. Acredito que na consultoria, eu acho que é o principal ponto que hoje a gente, pelo menos aqui, já está retratando que entrega, mas o que o consultor precisa trazer é justamente isso, clareza nas informações. Exato. Trazer para o cliente a ideia de que o complicado não é complicado, é simples, só precisa ser melhor falado, dito, transmitido. Então a nossa ideia aqui é justamente essa. Agradeço a vocês por essa oportunidade de dividir essa bagagem, essas experiências que vocês trouxeram. A gente vai ter um outro momento para a gente bater mais papo, fazer outra resenha, trazer mais informações do Nivus para a gente, porque se depender de João, o carro tem só qualidade. Deixa, o carro eu tenho menos de um mês com o carro, deixa eu ter tempo maior. vai avaliando um pouco mais para a gente no próximo encontro já chego aí. Já trazer mais informações sobre o carro. Aproveitando, quem quiser conhecer melhor o João Vitor, deixa suas redes sociais, seus telefones. O João Vitor, falado com você. Que por sinal é super ativo nas redes sociais, faz um trabalho fantástico. Então, legal, galera. Pra quem quer seguir, tá? @JVM Magalhães. Boa, bacana. Maravilha. Daniel, a gente já te conhece, você já é de casa, já tá quase um sócio, mas mais uma vez, relembre suas redes sociais e seu telefone. Daniel.j.c
j.c.lima. Daniel é mais reservado, senti que ele hesitou aqui em passar um Não, Instagram, eu já falei aqui. Não, é isso aí mesmo. Boa, É isso aí. maravilha. João, quer deixar mais alguma coisa? Eu Quer só acrescentar? agradecer a presença dos dois, Daniel, nosso parceiro aqui, já quase um sócio Eu que agradeço do também podcast. vocês Obrigado essa pelo novo. presente, coisa linda aqui. Só falta o Pô, meu. muito obrigado. Compra ele. E João Vitor, que pô, deu mais uma vez uma aula aqui, todo evento que ele participa é isso aí, sou fã. Quer Valeu, deixar alguma João. mensagem, João? Pessoal, muito obrigado pelo convite, tá? É uma honra sempre contribuir para projetos tão lindos de alguma forma, né? Eu acho que disseminar conhecimento é algo genuíno. E acompanhem aqui porque é um tema altamente relevante e esses dois aqui têm muito a contribuir, tá? Com Obrigado certeza. mais uma E vez. transforma uma coisa assim leve, né? Não é nada assim, caramba, a gente vai conversando e trazendo informações, né? E levar informações para as pessoas é fundamental. A nossa ideia é justamente essa, é trazer para vocês essa leveza, tá? Em assuntos que parecem ser complexos, assuntos que podem trazer muitas vezes medo nas pessoas de não me direcionar para certos tipos de mercado porque me parece muito complexo. Então nossa ideia é justamente isso, a cada episódio trazer um profissional, alguém que já tem uma bagagem muito maior que a nossa, que possa agregar esses conhecimentos e passar para vocês essa leveza, tá? Vocês já conhecem as nossas redes sociais, segue a gente no Instagram, qualquer coisa estamos à disposição de vocês, é só mandar mensagem, falar com a gente. O que sentir necessidade em relação ao mercado financeiro e ao consórcio financiamento, é só falar com a gente que a gente já tem aqui os profissionais para estar dando suporte para a gente, beleza? Qualquer coisa, é só acionar, dúvidas, é só acionar. Forte abraço e até a próxima. Valeu!